Graça e paz, irmãos. E para as irmãs também, né? Elas são a maioria, né? A gente só cumprimenta os irmãos, depois as irmãs ficam com ciúme. Nós começamos falando na semana passada sobre o Conselho de Jetro, como um sistema de administração que viabiliza a descentralização de poderes, de responsabilidades, e divide as cargas, né? Tanto do pastor principal, como era o caso de Moisés, como é o caso do Anderson, do meu, mas também em outras instâncias, as pessoas também sobrecarregam, né? Há uma estatística chamada lei dos 20-80, né? Que 20% dos membros fazem todo o trabalho e servem aos 80%. Se vocês observar, essa estatística não é fora da realidade. Contando as pessoas que realmente tocam os ministérios da igreja, dá em torno, no máximo, esses 20%. Normalmente, quem é líder de célula também toca no louvor, também é diácono, é tesoureiro. Às vezes tem 2, 3 funções e cada um deles ocupa mais de uma posição. Então, no total de membros, né? Agora, a grande pergunta e a boa pergunta é se ao longo dos anos, né, desde que a igreja existe no mundo e tem feito um bom trabalho, quanta coisa maravilhosa Deus fez e tem feito com 20% funcionando. Vocês imaginam se a gente rodasse para 30%, 40%, 50%? Né? Então, é maravilhoso. Esse pessoal que tem trabalhado com crescimento de igreja, e existem institutos, instituições, ONGs, tem muita gente boa trabalhando para desenvolver ferramentas para crescimento de igreja. Mas todos eles passaram por um mesmo lugar. As linhas se cruzam num único lugar. Não existe nenhum programa, nenhum método, nenhum modo de fazer a igreja crescer que não passe pela mobilização dos membros. Se os membros não se mobilizar, não vai. Né? Essa semana nós recebemos uma arte da Ordem de Pastores, de uma pesquisa do Instituto Haggai. Alguém conhece o Instituto Haggai? Ok. Eles mostram uma arte ali de como as pessoas chegam a Cristo. Como é que as pessoas se converteram? Mais de, quase aproximadamente, a 49 e alguma coisa por cento, chegaram através de familiares. E a outra proporção dá 27 ou uma coisa assim por cento de amigos. Então 49 mais 27 já vai dar uma cacetada. E esse restante que sobra é para todos os outros meios de evangelismo que existem. Então, conclusão, a maior parte das conversões parte de um mesmo princípio, relacionamento. Ou em família, ou em amigos. Então, investir fora disso é, como se diz lá em Goiás, malhar em ferro frio. Você vai fazer muito esforço, muito custo, né, e pouca produtividade. Então, o que Moisés aprendeu com o sogro dele foi exatamente isso: descentralizar, redistribuir as atividades e as tarefas e provendo treinamento contínuo, né, para que a coisa ande. Muito bem. Você copiou a apostila toda para eles? Ok. Nós fomos quase até o final, na segunda página aí, né? Hoje eu quero gastar só um pouquinho de tempo, bem pouquinho, na letra B da página 2. Se os números estiverem batendo com a minha, né?
É o princípio de Jetro, seria o estudo número 3. Ele está numerado aqui porque eu montei esses estudos e eu fiz num final de semana intensivo na minha igreja, quando nós fizemos. Nós pegamos acho que foi o carnaval, o feriado todo, e não fizemos retiro fora, e nós convocamos toda a igreja e passamos o carnaval juntos, trabalhando isso aqui. Então, essas palestras foram as palestras de cada sessão que nós tivemos lá. Então, a letra B aí, que seria a número 3, trabalha em cima do verso 21 de Êxodo 18. Vamos lê-lo? Êxodo 18. (18 a 21) é o sogro de Moisés falou para ele: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. O único líder que havia lá era Moisés. E rapidamente Jetro falou: não tem líder a rodo por aí. Você só tem que escolher as pessoas certas. 10, 50, 100 e 1000. E ele deu as qualidades desses líderes. 4 qualidades aí. Primeiro, homens capazes. Nós estamos falando de habilidade. O líder, ele tem que ter algumas habilidades. E ele pode desenvolver novas habilidades. Ele pode melhorar as que tem e pode desenvolver novas habilidades. Algo que você nunca fez, a primeira vez que você fizer, não vai sair tão bom, tão bem feito. Mas se você insistir e continuar, você desenvolve aquelas habilidades e de repente você fica muito bom naquilo. Quando eu era garoto, ali pelos 13, 14 anos, havia uma quadra da Associação de Funcionários do Bradesco, vizinha à chácara que a gente morava, e a gente brincava muito lá, eles só vinham sábado e domingo, e a semana a gente tinha muita amizade com o pessoal que cuidava lá, e nós usávamos muito aquela quadra. E o meu irmão, que é mais velho que eu, 2 anos, ele era um pouquinho mais habilidoso no futsal do que eu. E também no futebol de campo também ele... mas um dia ele inventou uma mania. Ele falou: eu não vou mais chutar de perna direita, ele é destro. Eu só vou chutar de perna esquerda até eu acostumar. Isso foi bom para mim, porque facilitou eu dar o nó nele. Mas ele insistiu tanto, e ele foi tão persistente, e não foi muito tempo... ele fazia igualmente com as 2 pernas. Ele batia perfeitamente. Não sei se foi uma herança que eu nunca soube, que meu pai é ambidestro. Meu pai trabalha com as 2 mãos, com a mesma naturalidade. O mesmo que ele faz com uma mão, ele faz com a outra. A gente era moleque, trabalhava na roça, e a gente, carpino, por exemplo, de vez em quando, dá uma parada para respirar. Meu pai não, ele só virava para o outro lado, e lá vai nós correr atrás de novo. A gente alcançava e dava outra parada para respirar, ele só virava do lado. Ele ia derrubar a árvore com outras pessoas, as pessoas cortam de um lado, aí depois rodeia e corta do outro. Ele só vira o machado do outro lado. Ele monta de bicicleta de um lado e do outro a vida toda. E meu irmão, ele não era até então, mas pelo menos no futebol ele treinou e se forçou a uma disciplina para aprender a usar a perna esquerda, e passou a ser tão bom na esquerda quanto com a direita. Então, habilidades, a gente nasce com alguma delas, a gente melhora outras, e pode aprender novas habilidades, tranquilamente. Então, o sogro de Moisés falou para ele: entre esses líderes, procura homens capazes. Eu já sei. Eu acho que a igreja do Anderson não é diferente da minha. Ninguém é capaz.
É só você chamar alguém para um ministério, eu não, tem gente melhor que eu, tem gente mais capacitada que eu. Eu sei que tem, mas Deus chamou foi você. E eu sei que tem muita gente boa que poderia ser pastor no lugar do pastor Jason. Mas Deus falou, é você. Estou chamando você. Então, lembra que até Moisés mesmo argumentou com Deus, até Deus perder a paciência com ele. Daqui a pouco ele começou até a inventar coisa que não era verdade. Eu sou gago, eu tenho dificuldade. Aí Deus falou, eu fiz a boca, eu fiz o cego, eu fiz o surdo, eu faço eles falar. Para de desculpa. Então, mesmo que você não sinta que seja tão habilidoso, você tem habilidades e você deve desenvolvê-las. A habilidade mais essencial, no caso de líder de célula, é amor por pessoas. Você pode ser excelente teólogo, você pode ser um professor de escola bíblica ou de estudo bíblico de primeira linha, você pode ser um pregador de mão cheia, você pode ter lideranças e cursos e treinamentos, mas se você não tiver essa questão de paixão e de amor por pessoas, alguém analfa de pai e beta de mãe vai liderar a célula melhor do que você, se ele amar as pessoas. Isso está comprovado cientificamente no mundo todo. Os líderes mais bem-sucedidos não são os mais cultos, não são os mais preparados, não são os de melhor capacidade intelectual. Isso não faz a menor diferença para a liderança de célula. Não faz. Então, quanto menos habilidade você achar que você tem, melhor, porque você vai poder confiar mais em Deus. Quem tem muito recurso, ele sabe se virar, E quem não tem, vai para a dependência, e é aí que a graça de Deus se manifesta. O segundo requisito que ele falou é pessoas, homens, tementes a Deus. Aqui fala de espiritualidade. Espiritualidade. A nossa fé é maravilhosa. Os elementos teológicos da nossa fé, os elementos místicos da nossa fé são tremendos. Ter um relacionamento pessoal com Deus, igual nós podemos ter, é coisa, vamos dizer assim, é coisa mandada. Simples mortais como nós, você poder entrar na sala do trono, ter livre acesso à presença de Deus a qualquer instante, falar com Ele falar com você, Você se derramar diante dEle, você poder louvar, agradecer, contar história para Ele. À medida que você desenvolve um relacionamento, você descobre que Deus é tremendo, Deus é uma pessoa maravilhosa, Ele tem um senso de humor, Olha as coisas que Ele fez, como é que Ele faz as coisas, se não é uma pessoa centrada, uma pessoa bem-humorada, uma pessoa divertida, uma pessoa que tem uma visão ampla das coisas, não é mesquinho, é generoso demais. Isso para nós, ser humano, ter um relacionamento com uma pessoa nesse nível, e ele não fica jogando na nossa cara, vocês são gentalha, vocês são menos que nada. Pelo contrário, ele eleva a nossa estima. A gente sabe que no fato de sermos criados por Deus e sermos amados por Ele, está o nosso valor e a nossa dignidade. Eu fui feito por Deus e eu sou amado por Deus. Isso é transformador. Então, quanto mais você desenvolve esse lado da comunhão com Deus, quanto mais você melhora a espiritualidade. Agora, veja bem, há uma enorme diferença, talvez não seja tão enorme assim, há uma diferença entre espiritualidade e religiosidade. Eu acho que a diferença deve ser mais ou menos como o relâmpago e o vagalume. É coisa pouca, a diferença entre um e outro. Ser religioso é uma coisa, e ser espiritual é outra coisa.
Você ter acesso a Deus, você ter comunhão com Deus, e a vida de Deus transbordar da gente para os outros é uma coisa. E você ser um profissional religioso que cumpre os rituais, faz as coisas tudo do jeito certinho, só que não funciona, não tem vida. A religião não produz vida, né? A espiritualidade produz vida, né? E são essas pessoas que precisam e que Deus chama, né? Homens tementes a Deus, né? O temor a Deus, segundo Provérbios, é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? O temor do Senhor faz o homem evitar o pecado. Se você for sublinhar no livro de Provérbios, ou Salmos e Provérbios, as expressões que falam sobre o temor do Senhor, você vai ficar impressionado, né? Uma coisa, por exemplo, o diabo conhece a Bíblia melhor que nós e que alguns teólogos. Ele lê Apocalipse. Eu acho que ele lê. E por que ele não ganha essa guerra? Digamos assim, o único verdadeiro problema do diabo é a falta de temor de Deus. E sem o temor de Deus, ninguém prospera. Então ele sabe intelectualmente os planos de Deus, as profecias de Deus, mas sem o temor de Deus, ele não prospera, né? Não vou dar aula de Apocalipse agora não, senão vocês vão me convidar para outra conferência, e essa é do Messias, né? Muito bem. Então, homens tementes a Deus, pessoas tementes a Deus, isso é fundamental para a liderança. E uma terceira coisa, homens confiáveis. Na minha versão que eu estou aqui, ele fala homens de verdade, né? Homens de verdade. O autor do livro aqui trabalhou com a palavra confiáveis. Homens de verdade ou homens confiáveis está falando de relacionamento. É uma característica importante para relacionamento. Imagina um líder de célula que não é confiável em termos de relacionamento. A célula dele não vai progredir, né? Imagina aquela rodinha ali, a gente compartilhando nossos sentimentos, nossas fraquezas, né? E o líder já está doidinho para essa reunião acabar, para ele sair e contar para alguns irmãos o que ele ouviu hoje, né? Ou você se abre com ele, daqui a pouco só a torcida do São Paulo que não sabe, as outras 3 já sabem. Ou seja, daqui para frente ninguém mais se abre nessa célula. Ninguém mais pede ajuda dele. Ele perdeu o ministério, né? E tem que ser confiável em todos os sentidos. Não é só nesse de não contar, não abrir uma coisa que foi fechada, né? Nós usamos uma ferramenta, é um tipo de disciplina e um tipo de regulação, né? Vale tanto para o discipulado quanto para a célula. Em todos os relacionamentos na Monte das Oliveiras a gente trabalha com esse princípio. Se alguém, por exemplo, está discipulando alguém, e essa pessoa que está sendo discipulada, eu tenho um problema muito sério. Ok. E ele começa a contar. E o discipulador sabe, eu não dou conta de resolver esse problema. Então, ele já é instruído, e nós trabalhamos muito pesado em cima disso. Você vai dizer para essa pessoa, olha, eu não tenho condições ou capacidade de resolver esse problema. Você me permite pedir ajuda para resolver isso? Se ele falar não, então o assunto morre ali. Se ele falar, pode. Para quem você vai falar? Vou falar com o pastor ou com o irmão fulano, coisa e tal. É uma pessoa madura, ele já ajudou pessoas nessa área, e ele vai ter como nos ajudar. Eu posso conversar com ele, ou você quer que eu te leve a ele, e você fala pessoalmente, você quer que eu faça uma intermediação disso? Se a pessoa consentir, toca para frente. Se não consentir, a gente deixa a coisa ficar parada até quando essa pessoa ganhar mais confiança o suficiente para ser tratada. O que ela confiar na gente, a gente não pode passar para frente, né?
Então, no discipulado, no relacionamento na célula, alguém vai chegar e vai te confiar uma coisa grave. E aí, eu posso falar com o pastor? Não, claro que não. Mas e agora? Não, você é líder e você tem essa responsabilidade. Né? Você não vai acobertar ele. Você vai estar sendo como um confidente dele. E esse direito é sagrado. Né? Até que ele resolva abrir e permitir, você não deve violar a confiança dele. Se você perder a confiança dele, o seu ministério com aquela pessoa e provavelmente com outro, já foi. Né? Então, tem que ser altamente confiável. Nesse sentido, você ser confiável é muito melhor do que você ser, por exemplo, cheio de habilidades. Tá? Você é um excelente líder, mas não é confiável. As pessoas não têm coragem de se abrir para você, eles não vão confiar na sua palavra. E aí, então, já era. Né? Então, homens capazes, homens tementes a Deus, homens confiáveis. E a quarta qualidade, homens que odeiam a avareza. Aqui estamos tratando de ética. Ética. Né? A nossa vida por trás, né, do aparente, do visível, ela pesa muito para o sucesso do ministério. E também no relacionamento com as pessoas que nós lideramos, isso também tem que servir de modelo. Não estou dizendo que ninguém não tenha alguma questão ou que não se meta em alguma encrenca de vez em quando, mas você tem que ser ético em tratar, em acertar, em cuidar daquelas coisas, senão isso vai, né, solapando a sua confiança ministerial e a confiança das pessoas em você. Né? Quando se fala de avareza, não se fala apenas da pessoa ser mão fechada. Né? Tem gente que atravessa o Tietê com um sorrisal na mão e sai do outro lado intacto. Né? Tem tinha um amigo meu que falava que determinadas pessoas são tão avarentas, tão seguras, que elas nem dançam bolero, porque é 2 para lá e 1 para cá. Né? Então, se ela não vai levar mais vantagem nisso, ela não aceita, ela não gosta. Né? Então, avareza não tem a ver só com dinheiro. Tem a ver com muitas situações. Tem a ver com a administração do todo da vida, do ponto de vista, do modo como você lida, o que alguns chamam de economia, às vezes, na verdade, pode ser miséria, o que alguns chamam de generosidade, na verdade, pode ser desperdício. Então, todas essas questões precisam ser centradas na palavra de Deus. Uma característica importante, e vocês vão aprender isso, eu acho que vocês já têm isso, mas isso precisa ser reforçado. Igrejas em células, igrejas que trabalham com grupos pequenos, elas não são nem pentecostais, nem renovadas, nem tradicionais, nem carismáticas, coisa nenhuma. Elas são bíblicas. O padrão de igrejas saudáveis é serem bíblicas. Em qualquer sentido. Tanto em relação aos dons, quanto em relação à doutrina e às outras coisas. O nosso padrão, a nossa regra, ainda mais nós batistas, né? Batista tem que estar na Bíblia. Para nós está na Bíblia, está na Bíblia. Não está na Bíblia, esquece. O anjo fulano de tal me apareceu. E o que o anjo te contou? E o que ele te contou confere com a Bíblia? Não, mas foi um anjo. Então manda esse anjo baixar no outro centro. Né? Anjo para nós que não fala igual a Bíblia, a gente despacha ele numa boa. Né? Mas se eu fizer isso, ele não vai ficar mal servido e não volta mais. Não, é favor se ele não voltar. Qualquer pessoa que não concorde com a Bíblia, que contradiga a palavra de Deus, para nós não serve. Para nós, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Então, batista é bíblico. A pessoa te contou uma coisa, confere com a Bíblia? Não, está ferindo a Bíblia, então esquece. Não, mas foi uma profecia. Não importa o que foi, não serve, não é bíblico. Pode contestar. Se ferir a Bíblia, se não conferir com a Bíblia, pode contestar sem problema nenhum. Né? Então, igrejas, né,
cristãs, igrejas evangélicas, igrejas em células, são igrejas bíblicas, né? E aí o padrão de vida, o padrão de conduta tem que passar por aí, né? Ética, como também ética ministerial, né? A gente não gosta que pastor peça que não aquário dos outros, né? Líder de célula também não pode ficar roubando membro da célula do outro, né? E não pode ficar fazendo futrica entre as células para tirar proveito. Tem que ter um critério ético. Muito bem. Pergunta? Senão nós vamos para aquele teste que eu deixei. Aliás, está aqui, nós vamos trabalhar com ele agora. Se não tiver pergunta, pega seu lápis, pega a sua caneta, nós vamos andar junto. Alguém me consegue um pouquinho d'água? Eu vou tirar meu casaco, está ficando quente. Essa igreja é mais pentecostal do que eu pensei. Muito bem. Na página 3, né, são elementos-chave para a liderança espiritual. Está baseado também nesse conselho de Jetro, no texto ali de Êxodo 18, do 13 ao 27. Há 8 elementos-chave necessários para uma liderança espiritual eficaz. Avalie a si mesmo, marcando para se você tem o coração todo de Deus, ou seja, o meu coração inteirinho é voltado para isso, é do jeito de Deus. 2, se é meia pedra, meio tijolo. Tem vez que sim, tem vez que não. Dependendo da situação, eu fico de um lado, dependendo eu fico do outro. Está meio dividido, está meio cru, meio assado, né? Então é número 2. Ou então um coração voltado para si mesmo. Não, é do meu jeito. É no braço, é na raça, tem que ser do jeito que eu quero. Então, você vai trabalhar com esses 3 números, 1, 2 e 3. 1, se do jeitinho de Deus, do jeitinho que a palavra de Deus instrui, do jeitinho que Deus espera. 2, se está meia pedra, meio tijolo. E 3, se é só pedra mesmo. Vamos lá. Alguém aí está sem caneta, sem lápis? Porque se você marcar de mentirinha só na mente, você vai ter problema. Depois você nem vai saber o que você marcou. Então, quem está sem lápis ou sem caneta aí? Tem como arrumar por aqui? Então vamos esperar. O departamento dos escribas vai providenciar. Quem tiver sem, levanta a mão aí, que alguém que vai passar. Eu tenho uma caneta aqui, eu posso me emprestar. Vai chegar? Isso. Aí, chegou. Se tiver mais alguém sem, levanta a mão para ver. Aqui, tem 2 aqui. Se vocês pensaram que vocês iam me passar a perna, esquece. Lembra que semana passada eu perdi um tempão, não perdi um tempão, investi um tempão falando sobre a prática da meditação, como não é só pensar, você tem que concluir e dizer o que é que eu vou fazer com aquilo. É aquilo que faz a coisa funcionar. Então, você marcar isso aqui mentalmente, daqui a pouco você nem sabe, né? Então, eu quero a escrita, é documento, né? Se brincar, depois eu até peço para você assinar embaixo, né? Então vamos lá. Número 1, o coração dedicado a Deus. Letra A, em relação à obediência a Deus. A maneira correta, né, para tirar 10, essa pessoa vive a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Ele vive a sua vida por convicção e não por circunstâncias ou conveniência. Então, se nessas 2 alternativas você fala, não, estou dentro, então é número 1. Se você, de vez em quando, se a circunstância aperta, eu
acabe cedendo. Ah, pastor, a carne é fraca. Não, eu não concordo. Eu sou assim mesmo. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. A síndrome da Gabriela, né? Então, aí você marca lá naquele parêntese, 1, 2 ou 3. Você é realmente obediente a Deus? Você vive a sua vida de acordo com a palavra de Deus? Você vive a sua vida por convicção e não por circunstâncias ou conveniência? Antes que alguém me pergunte, mas ninguém dá conta de obedecer tudo. A regra bíblica é andar na luz. Você anda na luz do que você já conhece? Mas se a gente errar, é normal errar. Nem Deus espera que a gente nunca erre. O que a Bíblia fala é, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Né? Se andarmos na luz como Ele na luz está, né, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, alguém andar sem nunca errar, sem nunca pecar, sem nunca ter vacilado, isso não existe. Né? E se tiver um aqui, pastor, está de parabéns, Deus abençoe. Né? Vamos fazer um altarzinho para o irmão lá e sentar ele lá, porque o cara é bom. Letra B. Em relação à dependência de Deus, como é que você é? Segundo aos Coríntios 5, 7 e outras versões bíblicas também apresenta a ideia de que, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Você é mais de crer para ver ou você tem que ver para crer? E não adianta me dar uma de espiritual. Não, eu vivo pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Desenvolve confiança em Deus, independentemente das circunstâncias e consequências. Você tira 10, você tira 5, ou você faz um X, 1, 2 ou 3. Na sua vida, em termos de dependência de Deus, né, vivemos por fé e não pelo que vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus. E essa pessoa então desenvolve confiança em Deus independentemente das circunstâncias e consequências. Um, 2 ou 3. Ok. Esse foi o número 1. O número 1 teve 2 itens. A, sobre obediência, e B, sobre dependência de Deus. Número 2. Aqui é em relação ao coração dedicado às pessoas. O coração dedicado às pessoas. E aqui tem 2 letras. A e B. E o item B tem 6 subitens. Então, letra A. Deus dá prioridade às pessoas. E eu também. Isso é 1, 2 ou 3. Deus prioriza pessoas. E eu também. Isso é 1, 2 ou 3. Meu coração é todo de Deus nessa questão. Não. De vez em quando eu não dou prioridade não. Ou eu nunca dou. O negócio é eu mesmo. Letra B. Verifique as suas atitudes em relação às pessoas. Esse aí, se você quiser usar apenas para fazer um resumo depois dos outros itens, pode ser. B1. Os erros dos outros me desafiam em vez de me desanimarem. Quando você descobre que um irmão na igreja pisou na bola, qual é a primeira coisa que você faz? Também não vou mais na igreja. Aquele irmão era mais velho que eu na fé. Quando eu cheguei, ele me deu maior apoio. Se ele que é ele não aguentou, então quem dirá eu?
Ou você, não, misericórdia, se aquele irmão que eu tinha tanta estima, fracassou, caiu, vacilou, eu preciso vigiar dobrado, eu vou crescer, eu vou me fortalecer para não cair nessa. Os erros dos outros, né, me desafiam em vez de me desanimarem. Porque as pessoas erram, né? E nós também. B2. Eu sirvo as pessoas em vez de usá-las. Eu sirvo as pessoas em vez de usá-las. Olha, gente, quando eu descobri esse teste, a primeira vez que eu fiz, eu tive que fazer uma reengenharia na minha vida. Porque eu sou um cara muito inteligente. Olha, né, eu sei enrolar o camarada e fazer ele fazer do jeitinho que eu quero, e ele ainda agradece depois. E aí eu falei, gente, isso não está certo não. Eu tenho um dom, e é um dom espiritual. Em Romanos 12 fala. O dom é bíblico, é divino, é um presente de Deus. Mas o caráter eu tenho que trabalhar para coibir. Então, se eu não trabalhar o meu caráter, eu uso o meu dom para enrolar os outros, para eles fazerem o que eu quero que eles façam. O pregador faz isso, alguns desses conferencistas famosos faz isso, esse pessoal da mídia, eles fazem isso. Eles usam uns argumentos psicológicos, quando você vê, você já caiu na armadilha. Aí só depois você descobre que era armação. É manipulação. Dirigente de louvor faz isso. O negócio não está rodando bem, ele muda o tom da música aqui, ou ele escolhe uma música mais agitada, a turma começa a sacudir rapidinho. E não foi o Espírito Santo, foi a habilidade, foi genialidade. Ele sabe que o brasileiro não pode ter um batuque mais ritmado que ele. A turma está meio devagar, começa a bater um reggae para você ver. Manda o cara do contrabaixo lá e dá bateria um reggae. A turma começa. Isso é manipulação, não tem nada do poder do Espírito. Isso é alma pura, não tem nada do Espírito Santo nisso. Vocês estão sabendo agora, né? Eu estou contando. Pode me chamar de desmancha prazer, tá? Porque isso é verdade. Por exemplo, deixa eu contar outra coisa para vocês. A gente aprende isso quando estuda oratória, homilética, por exemplo. Nesse auditório aqui, com esse tanto de pessoas. Há uma técnica, por exemplo, que eu olho e eu marco determinadas pessoas e eu olho só para elas durante o tempo que eu estou ministrando. Todo mundo acha que eu estou olhando diretamente no olho deles, e não estou. Porque no ângulo que ele está, facilita. Se eu olhar para ele, quase todo mundo naquela posição, se eu marcar 2 ou 3 aqui, 2 ou 3 aqui, é só eu me dirigir a eles. Eu comunico visualmente com o auditório todo. E vocês sabem quando um pregador ou um palestrante não está comunicando visualmente. Sabe ou não sabe? Ele perde o auditório, se ele não tiver uma boa comunicação visual. Isso é técnica. E as técnicas podem ser usadas com habilidades e com a unção do Espírito Santo, que é uma bênção. Mas pode ser usada para manipulação. Muito bem. Então agora você volta lá. Eu sirvo as pessoas em vez de usá-las. B3. Procuro desenvolver as pessoas em vez de usá-las. Quando você não pode fazer, você dá oportunidade para ele. E ele acha que você está investindo nele.
né? Eu procuro desenvolver as pessoas em vez de usá-las. B4, encorajo as pessoas em vez de criticá-las. A melhor regra na área de administração, tanto secular quanto espiritual, é chamado 4x1. Você deve fazer 4 elogios para cada crítica. O que acontece é que com isso a gente acaba não podendo criticar. Porque às vezes as pessoas têm muita coisa boa, mas a gente está tendente a querer ver só o defeito. Então, se você propor a ter que fazer 4 elogios para uma crítica, normalmente vai melhorar as coisas. Então, pensa nisso aí. Procuro desenvolver as pessoas em vez de usá-las. Na sua célula, vai ter pessoas que têm muita vontade de crescer, e tem outras que você tem vontade que ele cresça e você quer investir nela, mas ela não quer. E outra que quer que você invista, você não quer investir nela. Aí você tem que fazer uma pergunta: esse rebanho é meu ou é de Deus? Eu tenho a minha ideia, mas o que é que Deus pensa? Então, às vezes, nós fazemos as nossas escolhas, investimos nelas e elas não dão o resultado esperado. Talvez não ouvimos Deus. B4, é o que nós estamos falando agora, né? Encorajo as pessoas em vez de criticá-las. Procuro pessoas problemáticas, B5, procuro pessoas problemáticas em vez de evitá-las. Olha, se eu puder, eu evito. Né? Mas tem gente que tem talento para isso, tem habilidade para isso. Ele se envolve com pessoas problemáticas, pessoas complicadas, e ele se sente bem naquela praia. Ele consegue ajudar, ele consegue produzir, o ministério dele é aquele. Né? E outras pessoas, se ele se envolver com pessoas complicadas, ele se complica primeiro ainda. Né? Mas você tem que pensar nisso. Né? Você pessoalmente, né? Você procura pessoas problemáticas em vez de evitá-las? Ou não? E B6, eu amo e tenho um coração dedicado às pessoas. Eu amo e tenho um coração dedicado às pessoas. Embora eu goste de alguns serviços burocráticos, mas eu me sinto mais bem com pessoas. Se eu tivesse que fazer uma outra coisa sem ser pastorado ou estar lidando com pessoas, embora eu possa fazer algumas dessas coisas, mas eu gosto de estar com pessoas. E ao final a gente vê o que aconteceu, é muito bom. Muito bem. Então, 1, 2, 3, você viu aí como é que é o seu coração em relação à dedicação às pessoas. E veja bem que você está se avaliando como um futuro ou um potencial líder, né? Ou você já seja um líder. Número 3, compromisso com a palavra de Deus. Coração totalmente dedicado a Deus, coração dividido, coração voltado para si mesmo. Que tipo de compromisso você tem com a palavra de Deus? Letra A, tenho compromisso com o estudo da palavra de Deus, procure estudá-la diligentemente. Isso é verdade verdadeira ou é verdade meia verdade? Letra B, estou comprometido com a aplicação da palavra de Deus.
Veja bem, já é diferente. Uma é estudar e outra é aplicar. Estudar é para saber, mas você pode saber e não praticar. É só teoria. Se eu citar qualquer referência bíblica aqui, você cita o versículo na hora. Você tem de cor e salteado. Mas e a prática? Como é que é? Quatro, se tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida, pode fazer na hora para a gente ir sanando. 4, evidência de crescimento e disciplina. Veja que nós estamos tratando aqui de 8 elementos chaves necessários para uma liderança espiritual eficaz. O que é, quais são as características que faz um líder ser eficaz? 4, evidência de crescimento e disciplina. Letra A, eu tenho disciplina, seria 2 pontos. A1, na administração das minhas finanças. Como é que é a sua administração financeira? Você ganha e gasta menos do que ganha, gasta o que ganha, gasta mais do que ganha. Ainda pega dos parentes, pega dos amigos. E vocês sabem que isso aqui é uma área que tem a ver com espiritualidade, né? Vocês sabiam que a Bíblia fala mais de dinheiro do que do Espírito Santo? Tem mais referências na Bíblia sobre dinheiro do que sobre o Espírito Santo. E ele é neutro. O dinheiro não é nem má e nem bom. Ele é um instrumento. Né? Bem usado, ele faz coisas maravilhosas. Né? Eu acho que ele é um excelente servo, mas é um péssimo senhor. Se você deixar o dinheiro começar a mandar, a coisa complica. Né? Na minha experiência pastoral, eu já vi muitos casais se pegando, querendo se separar, e a coisa está feia, a crise está brava. E quando você vai sentar com ele para colocar as coisas no devido lugar, normalmente é descontrole financeiro. Os dois se amam, são apaixonados um pelo outro, ninguém pensa na vida sem o outro, mas as benditas contas, os carnês e os cartões e os boletos estão fazendo um estrago no relacionamento. Né? Já viu a história daquelas 2 mulheres conversando sobre dinheiro e grana e coisa e tal? E uma falou para a outra, depois que nós casamos, eu tornei o meu marido milionário. Nossa, o que você fez? E o que ele era antes? Ele era bilionário. Né? Então ela estava trabalhando bem. Em poucos anos de casado, ela já mudou ele de categoria. A2, estamos vendo aqui evidência de crescimento e disciplina. Eu tenho disciplina na prática dos princípios básicos cristãos. Prática dos princípios básicos cristãos. É aquilo que você aprendeu na classe de preparo para o batismo, aqueles princípios da fé cristã, o básico da fé cristã. Ler a palavra, orar, fazer devocional,
obedecer a palavra de Deus, dar testemunho, acertar os pecados, amar o próximo, e essas questões básicas, perdoar, liberar perdão, essas coisas básicas da fé cristã. Você tem disciplina, na prática dos princípios básicos cristãos? Mentalidade, como é que é a sua mentalidade? Há uma mentalidade cristã, há uma mentalidade mundana. Como é que é a sua mentalidade? Em vários aspectos. Muito bem. O A2, aliás, o A1 é na prática das finanças e o A2 na prática dos princípios básicos cristãos. Letra B, eu estou crescendo. B1, no tempo pessoal com Deus. Isso é verdade? Nos últimos tempos, 2019 tem sido melhor que 2018. 2018 já foi melhor que 2017. 2020, certamente, o segundo semestre de 2019 será melhor que o primeiro. 2020 ser melhor que 2019. Você está crescendo no tempo pessoal com Deus? B2, no tempo de estudo bíblico. Não sei como é o costume do Anderson, mas vocês vão fazer o que ele ensina. O que eu ensino vale só para Monte das Oliveiras, então vocês não traz para cá, não. Eu incentivo o meu pessoal a ler a Bíblia, ler corrido, igual se lê jornal. Leia quantos capítulos você puder e de preferência leia a Bíblia inteira pelo menos uma vez por ano. Eu falo de púlpito lá. Membro de igreja, pessoa que está na igreja há mais de um ano e não leu a Bíblia toda, é bola murcha. Um crente que diz que ama Jesus, ama a palavra de Deus, é a regra da vida dele. E ele já está quase aposentando na igreja e nunca leu a Bíblia inteira, e ele aparece com aquela desculpa, porque eu gosto de um negócio aqui, aí eu leio aqui, eu pulo para lá, ele fica parecendo minhoca, furando buraco na Bíblia, entra em Jeremias, sai em Salmos, e entra em Salmos, sai em Provérbios, sai lá em Mateus, e vai para João, e nunca leu tudo e nunca leu nada. Então eu incentivo ler corrido. Leia igual você lê jornal, não preocupa se entendeu ou não, só leia. Se você precisar, aí você vai fazer um estudo, aí você para e estuda um tema, um assunto. Estuda os textos da lição, do estudo bíblico. Você quer fazer um estudo bíblico? Então pega um tema, ou pega um texto e trabalha aquilo. Mas a leitura bíblica é uma leitura que você faz para ler corrido. Então, nós estamos falando de duas coisas. Uma é ler Bíblia e outra é estudar. Aqui a pergunta é se você está crescendo no tempo de estudo bíblico. Você pega um texto bíblico, por exemplo, semana passada nós fizemos uma rapidinho aqui, uma meditação nos 2 primeiros versos do Salmo 1. Você pode fazer isso com qualquer texto. Há um sistema de perguntas, são 6, 7 perguntas, que você pode usar para estudar qualquer texto da Bíblia. Com aquelas perguntas, você estuda qualquer texto da Bíblia, um capítulo inteiro, só um trecho, e você tira lições preciosas, isso ajuda muito. Me cobra, eu vou trazer um modelo na semana para vocês. Naquela revista que eu te dei, chamada Leite e Mel, ali tem, na lição 2, se eu não me engano. Mas uma época eu fiz um livretinho, só com essas perguntas. Acho que são 30, dá para fazer 30 estudos. Aí você pode fazer em Salmos, em João, em qualquer lugar, você pega um texto, escreve lá a referência e vai respondendo as perguntas baseado no texto e faz a aplicação, igual eu ensinei aqui no final. Ela exige que você faça isso. É muito bom. Então, além de ler a Bíblia, você precisa estudar a Bíblia. Quem já leu a Bíblia aqui mais de uma vez? Opa, bom índice. E os outros?
No primeiro ano que eu me converti, o pastor da minha igreja, o pastor de jovens, fez um desafio para a gente ler a Bíblia pelo menos uma vez no ano. E eu gosto de desafios. E eu achei aquilo interessante. Eu mandei bala, e daquele ano até esse ano, eu nunca passei um ano sem não ler a Bíblia toda uma vez, pelo menos, ao ano. Eu me converti em 1976, isso deve ter acontecido em 77, né? Então são 43 anos de lá para cá, né? E eu só li 136 vezes, parece, acho que 137 eu estou terminando agora, né? O desafio lá da Monte das Oliveiras é me alcançar, né? Mas eu pago para ver. Quando eu cheguei lá, eu comecei a incentivar o pessoal. Eu estou com 28 anos lá. Já tem gente que já leu 27, de quando eu cheguei, que nunca tinha lido nenhuma, e já era membro antigo de igreja. Então, de quando eu comecei, tem gente que nunca mais parou, e eu faço isso constantemente. Nós criamos um certificado, toda vez que a pessoa termina, se ele quiser o certificado, a gente dá, né? E quando é a primeira vez, a primeira leitura, a gente aplaude ele, né? Não deixou de ser bola murcha, né? Então, na marra, né, quem não tinha se atentado para isso. Vocês também não faz mal não, se vocês fizerem isso, né? Proponham, né? Se você ler 4 capítulos por dia, que dá em torno de 20, 25 minutos, em menos de 365 dias você termina. Se você ler 3, vai faltar um pouquinho. Mas se você ler 4, você termina em um ano, né? E não pesa. Se você perder um capítulo da novela, dá. Né? Dá para trocar. Né? E dá. É um hábito que você vai acabar criando. Eu, por exemplo, tem 3 anos que eu estou me desacelerando. Porque eu já estava ficando viciado. Eu lia, em média, os últimos anos eu tenho lido 4 vezes, pelo menos. Eu falei, não, eu tenho que parar com isso, porque... e aí então eu me propus, eu estou tentando chegar em uma vez, eu já terminei uma, e no ritmo que eu estou, provavelmente até dezembro eu termino de novo. Mas eu tenho que me esforçar para ler menos, né? Estou falando ler, não é estudar, né? Então eu sento diariamente, eu não consigo arrumar tempo para academia, não consigo arrumar tempo para ginástica, não consigo arrumar tempo para um punhado de coisa, mas para ler Bíblia, gente, eu acho tanto lugar, eu acho tanta hora, eu fabrico hora, eu consigo, e outras coisas não. Então, eu formei esse hábito na minha vida e vai valer a pena. Então, você está crescendo no tempo de estudo bíblico? E B3, no tempo gasto no devocional particular. Como é que vocês chamam aqui? Lá a gente chama de devocional. Um chama de a sós com Deus, quarto de escuta. Como é que vocês chamam? Aquele momento que você separa para ler a Bíblia e orar, interceder. Aquele momento pessoal seu, como é que vocês chamam? Devocional? Ok. Uhum. Isso é muito importante. Gente, pode acreditar, é o tempo devocional que determina o seu crescimento e a sua saúde espiritual. Culto de domingo, eu falo sem problema. Culto de domingo é igual aqueles lanches gostosos, depois do culto você vai lá no lanche, ou aquela pizza saborosa, e você saboreia com Coca-Cola estupidamente gelada. Culto de domingo é sanduíche, não é? Vocês não comem lanche e pizza todo dia, almoço e janta. O que é que sustenta vocês? Arroz, feijão e alguma variação aí de salada, ovo, bife, alguma coisa. O que nutre uma pessoa é a alimentação balanceada diária. Então, o que nutre o cristão espiritualmente é o seu tempo devocional pessoal, individual, particular, a sós com Deus e com a Bíblia. Domingo à noite, você vem aqui para uma coisa especial, tá? Inclusive você veste até uma roupa melhor, vem bem bonitinho, bem ajeitado, né? O louvor é mais caprichado, coisa e tal, né? Não é igual que você canta sozinho lá, desafinado, coisa e tal.
aquilo é para você só. Aqui não, aqui é o melhor. Então aqui é uma festa, é uma celebração de todo o corpo de Cristo. Mas o que dá, como diz o nordestino, que dá sustância é o devocional. Não é? Deixa eu fazer uma jogada aqui para vocês verem. Vamos pensar o seguinte. Uma semana inteira, de segunda até domingo que vem, até o próximo domingo, todo mundo da igreja, todo mundo, de mamando a caducando, fez um excelente devocional todos os dias. Leu a Bíblia, orou, intercedeu, Deus falou com eles. Foi maravilhoso. Tiveram revelação, descobriram verdades importantes na Bíblia. Domingo à noite, quando nos reunirmos aqui para uma grande celebração, como é que vocês acham que vai ser o culto? E vamos fazer a outra versão. Deu tudo errado. Já acordou tarde de segunda-feira, o telefone não tocou, e aí o café derramou, depois o feijão queimou, a diretora ligou da escola que as crianças aprontaram, o marido ligou de lá que ele já avisou quantas vezes que ele gosta do bife mal passado e a camisa bem passada. E a semana foi toda assim, toda atribulada, de todo mundo. O que vocês acham que vai acontecer domingo à noite aqui? Você já sabe. Nós já sabemos. A qualidade do culto, da celebração, depende da nossa vida no dia a dia. Não é? Se você não chegar aqui cheio do Espírito, ligado em Deus, conectado, o pregador pode suar, ele pode falar em língua, a banda pode se esmerar o melhor. Não vai acontecer. Não é? Então, é muito importante o devocional. E líder, então, você não pode dar o luxo de não ter uma vida devocional particular, de estudar e meditar, para fazer bem feito. Muito bem? 5. Em relação ao exemplo. Agora a coisa vai começando a pegar, né? Eu lidero pelo exemplo, demonstro o que eu quero dos outros. B. Minha filosofia é ensino mais pelo exemplo do que por palavras. Totalmente de Deus, coração dividido ou um coração egoísta, um coração voltado para si mesmo. Quando você pensa no seu trabalho, no seu ministério, você lidera pelo exemplo, a sua filosofia é mais exemplo do que palavras, ou mais discurso do que modelo. 6. Liderança por meio do serviço, por meio de serviço. Letra A. Desejo ser um imitador de Cristo. E letra B. As pessoas são atraídas pela minha atitude de servo, mais do que pela minha liderança. E aí, vai 1, 2, 3... 1, ou 2, ou 3. Aqui você está avaliando como é que as pessoas também te veem. Como é que elas respondem ao seu ministério. O que é que atrai as pessoas para você? Tem a letra C também aí, né? O meu serviço é uma indicação exterior do meu amor pelas pessoas. O meu serviço é uma indicação exterior do meu amor pelas pessoas. 1, 2 ou 3. Qual é a vantagem de você tirar uma nota ruim nesses testes aqui? É que você pode reavaliar a sua vida toda. Então não é errado você chegar à conclusão que eu não sou tão bom quanto eu pensei.
E às vezes a gente pensa em estar com a bola toda e de repente a gente vê que a gente não está. 7. Características básicas. Essas são 4 características de uma liderança forte. Então o número 7 vai apresentar 4 características de uma liderança forte. Aqui você marca com um X nos aspectos que você pensa serem verdadeiros na sua vida. Então, um X aí se você acha que isso é verdade para você. Letra A, fidelidade. Em pequenas coisas. Você é fiel em pequenas coisas? Cite uma coisa que você tenta evitar fazer por considerá-la insignificante. Você valoriza pequenas coisas? Você é fiel nas pequenas coisas? Ou se não é para fazer grande, então eu nem faço. Se não é para ser muito, então nem conta comigo. Quando eu fiz esse teste aqui a primeira vez, e até hoje eu ainda trabalho com isso, eu, por exemplo, sou muito prático. Se eu tiver que ligar para alguém, alô, é fulano, eu preciso disso e isso, ou tá. Eu não tenho 20 minutos, meia hora, para saber como é que está a sogra, como é que está a temperatura, E se a pessoa ficar enrolando muito comigo, se eu perguntar como é que eu faço para chegar no centro aqui de Araçatuba, se você fica, você sabe aquela casa amarela, aí você vira para a esquerda, não, para a direita. Como é que é mesmo, para a esquerda ou para a direita? Aí aparece um triângulo, aí depois tem um quebra-mola, 2 quebra-mola, aí aparece um sinal, você já me perdeu. Se você não for bem rápido, bem direto, eu tenho a tendência de não dar mais atenção. E se você me pedir informações, eu sou o mais prático possível. Eu já penso aqui e tento te dar as 3 melhores opções para você entender sem os detalhes do meio, porque senão esses detalhes do meio acabam confundindo mais. Né? Guararapes, por exemplo, quando eu cheguei, e até hoje, lá ainda é assim, 28 anos depois, uma cidade pequena, todo mundo mora e é criado ali. Eu ia perguntava para eles, onde é que eu compro tal coisa? Aí eles falavam, você compra isso na loja do Biage. Quem é Biage? Ao lado da loja do fulano de tal, ao lado do posto do Sérgio. Mas onde é o posto do Sérgio? Eles sabem tudo, eles nasceram, eles criaram ali, eles não sabem nome de rua nenhum. Eles sabem onde é que mora o fulano, perto do ciclano, pai do ciclano, na loja do pai do fulano de tal, na loja do filho do fulano. Como é que você vai fazer? Às vezes eles estão na rua e eles não sabem o que é aquela rua. Aí se você fala, fulano de tal, eles sabem. Agora, numa cidade maior, não dá para você fazer isso. Aqui a gente tem os básicos, né? A Rua do Fico, a Araçá, a Luiz Pereira, essas avenidas principais que servem de norte. Né? Mas não dá para você dar por nome das pessoas, a não ser os mais antigos. Então, o que é que você deixa de fazer porque é insignificante? Não tem importância. E às vezes é importante. Letra B, disponibilidade. Deus está mais interessado em minha disponibilidade do que em minha habilidade. Você concorda com isso? E você está disponível ou você prefere continuar treinando até ficar bom? B1, estou disposto a fazer trabalhos difíceis. Você marca um X aquilo que você acha que é verdade. Se você acha que não é. B2, estou disposto a fazer trabalhos simples. O pastor que pregou no Congresso de Células esse ano, em Águas de Lindóia, ele escolheu, ele e a esposa, se propuseram como filosofia de ministério fazer aquilo que ninguém mais queria fazer, aquilo que ninguém mais quer fazer, né? E eles desenvolveram a vida e o ministério deles, né?
Eles casaram e já viajaram de lua de mel lá para a floresta da Guiné, como é que chama? Bornéu, que eles cafundó lá perto da Austrália lá. Né? E eles foram para uma floresta, a tribo que eles chegaram, eles foram as primeiras pessoas do mundo exterior que aquelas pessoas viram, aqueles aborígenes viram. Até o piloto que deixou eles lá perguntou: você tem certeza? Você não quer voltar comigo? Eles: não, é aqui que nós vamos. E eles ficaram lá, as filhas deles nasceram lá, ele tem 3 filhas, né? Elas aprenderam primeiro a língua aborígene, depois aprenderam o indonésio e depois aprenderam o inglês. E depois que, 20 e poucos anos lá, quase 80% das tribos se converteram, eles abriram igreja para todo lado, traduziram a Bíblia, e aí Deus deu um novo desafio, que é trabalhar com a geração que está sendo perdida, que é os jovens e adolescentes nas cidades grandes por causa das drogas. Então ele foi para a capital do coisa e está trabalhando, está fazendo diferença. Há pouco tempo um departamento, um ministério do governo mandou chamar ele, se ele podia ajudá-los, porque os jovens estão se perdendo com droga e tudo mais, e eles não sabem como fazer, e ele sabe como fazer. Você está fazendo, então você tem que ajudar a gente tem que fazer. Né? Então são pessoas que fazem diferença. Eles se propuseram, né, a fazer aquilo que ninguém mais quer fazer, e é maravilhoso. Muito bem. Letra C, em relação à submissão. Hebreus aí fala, né, para se submeter aos líderes, coisa e tal. C1, sou submisso aos líderes instituídos por Deus. C2, submeto-me não somente quando concordo, mas em todas as situações. Letra D, em relação a ser ensinável. D1, procuro ser sábio em vez de cínico. Isso aqui ninguém vai responder, né? Procuro ser sábio em vez de cínico. D2, consigo aceitar críticas ou instruções de outros. Oito, estamos chegando no final. A minha visão tem a ver com multiplicar o grupo, ou multiplicar a célula. Letra A, permito a Deus ampliar a minha visão. B, tenho uma visão de desenvolvimento para cada membro do grupo. E C, tenho pedido para Deus que me mostre a sua visão. Tem um material esse que eu deixei com você para você estudar, que tem um estudo sobre visão. Visão ministerial. Tanto para a igreja ter a sua declaração de visão, quanto as células, né, cada pessoa tem que ter a sua visão ministerial, e a visão, essas são subdivisões da visão principal. Né? A igreja só pode ter uma visão. Visão mais visão é divisão. O pastor não pode ter uma visão, os diáconos outra visão, os líderes de célula outra visão, e cada um tem uma visão. A igreja só pode ter uma visão, e todas as outras convergem para realizar aquela visão. Muito bem. Ok. Então chegamos ao final do teste. Depois nós vamos, eu quero que você avalie isso, né? Você volte a estudar em casa, você estude esse exame novamente, você vai fazer isso com mais tempo. Essa parte aqui eu coloquei apenas para dar uma ideia para vocês de como nós fizemos a implantação do sistema de Jetro em Guararapes. Nós usamos estávamos passando por uma transição que a gente queria fazer, e nós adaptamos estatutos de uma série de coisas na igreja
inclusive o sistema de administração de Jetro é estatutário na Monte das Oliveiras. Então, aqui eu deixei uma explicação mais ou menos para vocês entenderem. E nessa última página, eu coloquei aqui um organograma, digamos assim, de como nós fizemos. Então, depois que eu terminei, nós passamos um retiro de carnaval, que estudamos toda essa visão, todas essas coisas, e ficou tudo bem esclarecido, tiramos todas as dúvidas. Nós já tínhamos células, estavam rodando, e eu deixei continuar rodando, só que eles já sabiam que nós íamos fazer a transição para esse sistema. Eu fiquei mais de um mês e meio ou mais, orando para Deus me dar uma ideia de quem as pessoas eu ia fazer para montar o esquema. Eu sabia quantos membros eu tinha, então eu sabia quantas células daria e como é que nós íamos fazer. Então, depois de um tempo sozinho, orando, sem conversar com ninguém, então eu escolhi essas 3 pessoas, né, o Paulo, a Eliane e o Alberto. Aí eu os chamei para uma reunião e conversei sobre tudo isso e por que foi que eu chamei eles 3. Se eles topariam trabalhar nesse sistema, nesse esquema. E falei, né, deixei claro, mesmo que você queira me dizer sim ou não agora, eu não quero que você diga. Nós vamos orar uma semana inteira, e na semana que vem a gente reúne, e aí você pode me falar sim ou não, sem problema. Né? E aí, na semana seguinte, eu orando por eles, e eles orando por eles, e uns pelos outros, nos reunimos, e os 3 toparam. Né? Então, já que vocês toparam, agora nós temos que escolher 2 para cada um de vocês, que vão estar debaixo da supervisão de vocês. Então, nós vamos orar, e semana que vem a gente encontra, e aí então nós oramos uma semana, aí na outra semana nós pegamos os nomes principais, que cada um escolheu para si, e oramos a semana. Aí chamamos esses que foram chamados. E aí eu repassei pela 3ª vez tudo de novo. Né? Aí, acho que só teve um caso de uma pessoa que não podia, por outra questão. E aí então nós montamos, né, o segundo nível, né, que foi esses... para cada célula, ou para cada área, nós demos um nome, aí Peniel, Lírio dos Vasos, coisa e tal. Então, o Betone e a Luciane, então, são supervisores, embora eles também liderem uma célula, porque nunca tinha sido testado desse formato, então eles também lideram uma célula, mas o primeiro da cabeceira aí dessas áreas, eles seriam líderes de células e supervisores. E aí, então, quando eles toparam, né, aí então nós fomos orar para a gente escolher os demais líderes. Aí outra temporada de oração, e aí convocamos. Não preenchemos nem da primeira nem da segunda vez. Então fomos chamando novas pessoas, aquelas que não podiam por uma razão, até quando nós preenchemos isso aqui. Depois que nós preenchemos aqui tudinho, e aí nós passamos mais uma temporada de oração, e aí é que nós passamos então para distribuir os membros da igreja. Né? E dessa vez eu não deixei cada um ir para onde queria, porque eu quis fazer o seguinte: eu fiz um levantamento dos membros com necessidades especiais, pessoas mais idosas, pessoas com dificuldade de locomoção ou coisa assim, e vi quantos são. E aí então, cada célula teria que absorver uma certa quantia. É que você já imaginou uma célula com 10 velhinhos? Né? É muita artrose, é muita... né? Um dia eu não pode ir porque o ombro está doendo, e o outro está a perna, e o outro já não dirige mais, e o outro, então não dá certo. Eu falei, essas pessoas precisam ser inseridas nas células onde as outras pessoas cuidam delas. E então, primeira coisa, distribuímos todas essas pessoas igualmente em todas as células. E aí então fomos para os outros, né? Até distribuir todo mundo. E aí, essa escolha foi nossa. Aí depois apresentamos para a igreja a escolha que tínhamos feito. E pedimos para eles experimentar isso pelo menos 90 dias. Você vai frequentar essa célula do jeito que está escolhido. Depois de 90 dias, se você não se adaptar,
ou por questão de logística, de qualquer coisa, então a gente faz mudanças. Mas a princípio queremos que... Né? Então assim foi feito. Aí depois, à medida que foi havendo necessidade, fizemos alterações, mudanças, coisa e tal, para dar certo. Né? E funcionou, foi muito bom. O esquema ainda funciona nesse sentido aqui. Né? Algumas células morreram, outras nasceram. Essa área que eu comecei sozinho, ela já está quase formando uma área. Então está rodando. Né? Mas a minha ideia não é que vocês façam o sistema do Conselho de Jétro. Eu acho que a minha ideia aqui é passar o conceito de distribuir liderança, e não necessariamente pegar o meu modelo. Né? Os líderes trabalhar em cima disso. Amém? Perguntas? Senão eu terminei. Vamos orar? Então, a tarefa para a semana. Vocês vão estudar esse questionário, esse teste que vocês fizeram, reavaliar se você fez a opção certa. Aqui, na hora da pressão, aqui, coisa e tal, você pode ter sido rígido demais ou, né, folgado demais, deu sopa para o azar. Aí, durante a semana, você reestuda, reavalia, leia as referências. Né? Aí, na semana que vem, não vou voltar no questionário, mas isso é importante para você. E aí nós vamos desenvolver outros assuntos. O pastor vai estar estudando o material e alguma coisa desse material é que nós vamos estar falando na semana que vem, já mais voltado para uma visão de uma igreja em célula ou as coisas práticas que precisamos fazer. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos aqui para estudar a Tua Palavra, ter comunhão e, acima de tudo, descobrir maneiras de como nós gerenciarmos bem o trabalho, o ministério e a responsabilidade que o Senhor distribuiu a nós. O Senhor chamou o Anderson para pastorear a igreja e chamou pessoas para auxiliá-lo, para pastorear grupos menores de pessoas e assim facilitar o ministério para todo mundo. E a ideia do Senhor é que o povo tenha satisfação na vida cristã, cresça espiritualmente, amadureça nas experiências com o Senhor, descubra os dons, os talentos e os chamados, e possam atender a essa vocação, e ao mesmo tempo o Evangelho é pregado, pessoas são salvas, e são acompanhadas, e vão se adentrar as fileiras da igreja, vão ser batizados, e vão fazer parte conosco da liderança, até a volta do Senhor. É isso que nós esperamos, e é isso que queremos fazer, e nós contamos com a sua sabedoria para nos ajudar nessa administração. Em nome de Jesus. Amém? Reverendo?